notícia é o formato de divulgação de um acontecimento novo que desperta o interesse do público e se caracteriza por uma linguagem clara e objetiva. A definição parece simples, mas na prática, decidir o que é ou não notícia é uma tarefa bem mais complexa do que possa parecer. Para falar sobre esse processo de definição do que deve ou não ser noticiado e as consequências dessa escolha para a população, contamos com a presença de 2 jornalistas que vão debater conosco esse assunto. Eric Fujita, redator do portal da Record UR7, e Patrícia Pasquini, radialista e professora universitária. Eric, e no dia a dia da redação? Quando a gente escolhe a notícia, como que vai saber, como que o jornalista sabe qual assunto vai priorizar? Bom, no caso, para escolher essas notícias, a gente, principalmente no dia a dia, procura ter um bom senso que a gente adquire no dia a dia. Ou seja, a gente procura levar em consideração o que a gente acha que realmente é de interesse do público, né? E também o que pode repercutir, o que pode mostrar algo de relevante dentro do cotidiano das pessoas. A gente leva muito em consideração essa situação, justamente para ou prestar serviços num determinado assunto, como também, às vezes, denunciar. Às vezes acontece muito várias situações que nem todo mundo sabe e a gente descobre, ou mesmo tem um indício, a gente leva em consideração basicamente isso. E o que você acha, Patrícia, disso? Você acha que realmente as redações, essa função social do jornalista é o que mais impera ou é uma outra visão que você tem disso? Depende, né? Depende muito. O que eu acho que é super importante, você não se pautar apenas pelo que todo mundo está fazendo, né? O bom senso tem que estar sempre junto com o jornalista, isso é fato. Mas se pautar também, né, quem é o meu ouvinte, quem é o meu telespectador? Será que o meu telespectador se interessa por notícia de economia, por queda de bolsa, por exemplo? Será que o meu ouvinte se interessa por jornalismo popular? Então, você tem que saber para quem você está falando, para quem você está escrevendo, né? E tomar muito cuidado para não dar notícia errada para o público do teu veículo. Como é que funciona essa coisa? Eu vou para a minha reunião de pauta, eu fico ali no comodismo, eu levo o que eu recebi ou eu vou buscar outras coisas para apresentar? Olha, eu até costumo brincar com os meus amigos, né, que o que é legal para o jornalista? Ele ter participado dos 2 lados do balcão. Então, o que são os 2 lados do balcão? É a assessoria de imprensa e a redação. Lógico que as assessorias, elas mandam as pautas mesmo. Algumas não têm esse cuidado de filtrar. Falar, eu vou mandar uma pauta para determinado veículo, de repente o jornalista compra, mesmo não sendo o público deles. Mas aí, no caso, falta também o bom senso, do assessor, porque né? o assessor, na condição dele, vai querer vender de qualquer jeito. Não sei Sim, se... o assessor quer vender a sua pauta. Muitos acabam não filtrando, né? O que é extremamente desagradável, porque quem trabalha em redação recebe, vamos contar em 2, 3 horas, 30 telefonemas de assessor de imprensa. E é lógico que muitas vezes o jornalista já tem as coisas dele para fazer. Tem que atender bem o jornalista. Tem que ir para a reunião de pauta. Então, o que acontece? O que a gente faz? A gente pega as pautas mais interessantes, as pautas que mais têm a ver com o nosso veículo e leva para a reunião de pauta. Essas pautas frias das assessorias, elas concorrem com o factual. Tem dia que não tem notícia, ótimo, dá para você encaixar perfeitamente bem várias matérias vindas de assessoria. Tem dia que tem muita notícia, tem muito factual. Então, as pautas frias acabam ficando ou para um outro dia, ou se não, caindo definitivamente. Ou dependendo do caso também, o que acontece nessas pautas consideradas mais frias? São assuntos que nós podemos trabalhar de forma mais minuciosa. E até mesmo fazer pautas mais elaboradas e
ter até um senso de apuração maior e trabalhando com essa informação. Daí, às vezes, uma simples informação passada por um assessor, isso já aconteceu comigo na prática. Às vezes, uma simples informação que o assessor passa, daí você vai dar uma pré-apurada, faz uma pré-apuração, ou começa a investigar, ou começa a fazer esse trabalho de campo, apuração, surge um assunto muito melhor do que aquilo que a pessoa vendeu. Trabalhar com aquilo que você recebe, né? Exatamente. Isso daí também vai do jornalista que está a campo, não sei se ela vai concordar comigo ou não, mas é o seguinte, também desconfiar do que o assessor vende, porque isso já aconteceu não comigo, mas na redação, do assessor vender uma maravilha, ou vender um determinado, daí quando acontece numa apuração, o repórter pega um outro viés completamente diferente ou até desfavorável para o próprio assessor, ou seja, aí a situação vira contra o próprio assessor. Às vezes, o porta-voz não é tão indicado assim para falar. Aconteceu uma vez comigo. Eu pedi uma entrevista com um psiquiatra da Unifesp, eu tinha sempre o cuidado de conversar um pouquinho com os entrevistados antes, para sentir. Rádio é muito complicado, se você não ganha o ouvinte pela fala, você vai ganhar como? Não tem jeito. Né? E justamente naquele dia, por algum motivo, eu não pude conversar com o médico antes da entrevista. A minha sorte é que essa entrevista era gravada, porque ele era gago e fanho. Então, gente, um assessor de imprensa indicar como porta-voz um médico, ele era super gabaritado, mas gago e fanho para a rádio não serve. Mas mesmo para explicar para quem trabalha no impresso, às vezes a pessoa, justamente por ser gago e fanho, não vai conseguir explicar. Ou seja, aí foi um erro do assessor também, um erro grave dele, até. Né? Também, além disso, óbvio que a gente tem que ter no nosso dia a dia essa seleção. Vocês acham que os anunciantes do veículo interferem bastante no que vai ser ou não noticiado? O que você acha, Eric? Olha, depende do veículo de comunicação, vou ser bem sincero. Depende do veículo ou também da estrutura interna da empresa de comunicação, de deixar se influenciar pelo anunciante ou não. Aí também vai dentro do trabalho interno, que nem o que acontece. Aí também vai o exercício do jornalista no trabalho de campo. Independentemente, às vezes até o próprio jornalista que está no trabalho de campo, ele já vai imaginar, pô, mas esse daí é um anunciante muito forte da empresa. Aí vai também do bom senso. Alguma denúncia, sim, alguma coisa assim, né? Sim, mas aí também vai do bom senso do jornalista que está no trabalho de campo fazer o trabalho dele, independentemente disso. Aí fica a critério da empresa publicar ou não. É bem por aí, que nem... Isso daí é muito comum acontecer principalmente nos jornais de interior ou numa imprensa mais regionalizada, que não tem tanto poder assim em relação à grande imprensa. Já aconteceu de ficar nesse dilema. Inicialmente, você se deparar com isso, a pessoa não sabe como agir, mas daí aos poucos a pessoa fica mais experiente. Daí, no meu caso, eu procuro apurar normalmente. Ó, é isso que aconteceu, por aí, tal. Aí fica a critério da empresa publicar ou não. Certo. E o que você acha, Patrícia, disso? Na grande maioria não há uma grande interferência, não, porque as empresas que querem entrar na mídia, elas já contratam uma assessoria de imprensa para isso, né, para fazer todo esse trabalho de contato com a empresa e mídia. Agora, pode interferir assim, eu vou até citar um exemplo. Uma vez eu trabalhava na Rádio Capital, o dono da Rádio Capital era dono do laboratório Dorsai Monange, e uma vez houve uma denúncia, saiu até uma matéria no jornal Estado de São Paulo, que uma linha de esmaltes havia prejudicado uma pessoa, ela teve alergia, ela teve algum problema grave por conta do uso de esmaltes. Isso foi noticiado na rádio, e aí a assessoria de imprensa da empresa pediu que a rádio desse um espaço para a defesa, o que é lógico,
É um direito do outro lado de ser ouvido. Quando existe uma denúncia, você tem que ouvir as duas partes, né? Então, nesse caso, sim, foi uma prestação de contas, foi uma explicação, foi uma defesa de que a empresa fez, mas, assim, isso na grande maioria, acho que não há uma interferência, né? A não ser em casos políticos, aí pode haver. Daí já é outra história. É outra história. Mas aí, nesse caso também, eu acho que nem na grande imprensa, especificamente, não tem tanta interferência, que nem nessa vivência, nas redações, já não tem. Nesse período em que trabalhei, eu passei também tanto no interior ou cidades menores. Isso, a minha vivência, eu presenciei isso mais numa imprensa menor, e que poderia ter uma certa interferência, tal, a ponto dos editores terem que negociar mesmo, conversar diretamente com o dono do jornal para tentar, de alguma forma, noticiar um determinado assunto. Que tem determinados temas, principalmente sobre política e economia, são noticiados em todos os veículos, todos os dias. O que vocês acham disso? Talvez, por esse critério de noticiar sempre as mesmas coisas, vocês acabam perdendo alguma outra coisinha no meio? Às vezes, sim. Às vezes, justamente para fazer um cumprimento de agenda ou coisa parecida, às vezes, para fazer justamente esse cumprimento de agenda e a pessoa, a cúpula ou mesmo os superiores acham que aquilo é mais importante, daí no final você ou tem que parar uma apuração que você faz ou esteja em curso e para fazer isso daí. Daí o assunto que você vem trabalhando fica um pouco de lado para você cumprir com isso, que aí vai da tal da prioridade da pessoa, do veículo, que aquilo a prioridade tem que cumprir. Basicamente isso. E o que você acha, Patrícia, disso? Eu acho que impresso, de repente, é um pouco mais complicado, né? É mais fácil de se perder alguma coisa. Em rádio, por exemplo, internet também, eu acho que não, né? Rádio você pode dar notícia de uma outra forma, você pode fazer um lead pequeno, pode não deixar de noticiar, a não ser que aquilo não seja realmente de interesse. Mas, assim, o trabalho de assessoria de imprensa na política existe sim, é bem ativo, né? Os assessores estão em todo o tempo em contato com o jornalista setorista dentro daquele veículo. Tá? Existe sim, o público geralmente talvez nem perceba isso, né? Mas existe sim. Não vou dizer para você que o jornalista segue 100% com rigor o que o assessor de imprensa diz, quando o assunto é política. Mas existe um trabalho de apoio de assessoria de imprensa, Por isso que sim. está sempre, talvez por isso que está sempre em pauta, né? Não, é que sempre tem vira assunto notícia e que- que não tem jeito, né? Tem que abordar. Tem assunto que é de interesse da população, né? Tem assunto que não tem como você deixar de falar, né? É de interesse de todo mundo. O pessoal quer saber, exato, quer saber os detalhes, o público quer saber detalhes, ou quer saber de o que vai acontecer, ou até mesmo o desfecho de um determinado caso. E aí vai a nossa função de Vamos noticiar. falar. Aí entra o tal do diferencial. Se acompanhar simplesmente por acompanhar, a gente vai conseguir sempre a mesma coisa em relação à concorrência. Porém, aquela tentativa do repórter de querer conseguir algo mais ou apurar além da conta para tentar uma notícia nova, e se esse mesmo repórter conseguir, aí vai o diferencial dele de soltar uma notícia à frente dele. Voltamos daqui a pouco. Fique com a gente. O Imprensa e Debate está de volta.
Hoje estamos discutindo sobre o processo de definição do que é ou não notícia. E para falar do assunto, estão conosco os jornalistas Eric Fujita, redator do portal R7, e Patrícia Paschini, radialista e professora universitária. Patrícia, a apuração pode transformar uma notícia? Sim, geralmente é isso que acontece, quando é factual, principalmente. Nem sempre o que você recebe de cara é 100% verdadeiro. Primeiro que a notícia vem muito incompleta, né? Você recebe um lead, algo muito vago do que aconteceu. Aí o que cabe ao jornalista? E buscar as fontes certas para fazer a apuração, né? De todos os lados. Então, você tem que enxergar a notícia sob vários ângulos, para que não se perca nada. Às vezes, requer esperar um pouco, né? Por isso que é importante que o jornalista, principalmente quem trabalha com factual, esquecer esse negócio de furo de reportagem. Isso, na minha opinião, é uma tremenda de uma bobagem que só atrapalha o trabalho do jornalista. O melhor jornalista não é aquele que dá a informação primeiro. O melhor jornalista é aquele que dá a notícia dentro da ética jornalística, a notícia completa. É lógico que você não vai esperar 3, 4 horas até que se apure um caso para poder entrar no ar. Mas existem maneiras de você divulgar uma notícia desde o começo que ela acontece, né, sem furar a ética e sem falar nenhuma bobagem. Ou, aí eu já estou me pautando para veículos que tipo rádio, TV, né, o impresso, eu sei que é um pouco mais complicado. O jornalista ele tem mais tempo para apurar a notícia, mas também tem que se tomar um cuidado maior, né? Porque aquilo que é escrito no impresso, você não tem como corrigir. Pelo menos não naquele momento. E, Eric, você acha que a apuração ela determina se aquele fato vira uma notícia? Com certeza, não tenha dúvidas disso. Por que não ter dúvidas disso? É a partir da apuração que a gente vai saber se aquilo é verdade ou não. A gente precisa ter bastante cuidado, porque se levar em consideração o que um fala e o que o outro fala, ou até mesmo pela convivência da determinada fonte, você vai saber se o cara não quer plantar determinada notícia ou criou aquela notícia para se beneficiar da divulgação ou para prejudicar uma outra pessoa. Com certeza a apuração é primordial, senão não adianta dar a notícia que a pessoa vendeu. Que nem nesse caso, justamente, a primeira coisa quando vem uma determinada notícia ou batem uma determinada fonte ou até mesmo a chefia vem, tem essa informação aí que veio e que aconteceu. A primeira coisa, melhor dar uma apurada e dependendo da situação, que nem o que acontece, não sei se a Patrícia vai concordar com isso daí. Depende de onde vem a informação, daí e pela experiência ou pela convivência com essas pessoas, você, é verdade. Pode ter quase certeza, vamos dar uma apurada, mas melhor, mas pode ter certeza que é verdade. Ou depende da pessoa que passa a informação. Exatamente. Se depende da pessoa que passa, esquece, divide pela metade, vai ter que apurar bastante para ver se realmente tem um fundo de verdade. Aí entra novamente aquilo que eu insistentemente repito. Precisa ter o bom senso para apurar e saber se aquela informação de fato é verídica ou não. Nos Estados Unidos, por exemplo, como esse processo de apuração, ele demanda custo, demanda tempo, e lá, por exemplo, eles estão criando, para uma alternativa disso, criando agências de notícias, né? Você acha que isso pode ser uma alternativa para o Brasil? Apuração acima de tudo. Tudo bem, se vem da agência de notícia, custeada por empresa, ou por entidades, ou coisa parecida, tudo bem, a gente vai levar em consideração, mas eu acho primordial checar a informação, averiguar com as suas fontes e também com as fontes oficiais. Se não, questão aí de conduta minha. Se eu não tenho certeza, eu não dou a informação. Se a chefia insiste, tudo bem, você pode dar informação, só que tira o meu nome. Tira o meu nome. E você, Patrícia? De jeito nenhum. Para mim, a agência de notícia é um veículo como outro qualquer.
e eu não acho que tenha mais ou menos credibilidade que os outros veículos. Infelizmente, grande parte dos jornalistas hoje se pauta por internet. Eu digo infelizmente por quê? Porque eles não vão checar. Então, eles abrem lá, Folha Online, né, hoje folha.com, vê um acidente. Aí o cara vai, imprime aquilo daquele jeito, vai dar notícia no ar. Daquela forma, não vai checar. Às vezes o acidente acabou, às vezes não é nada daquilo. E por isso acontecem os erros, né? Os diversos erros, né? Como que determina o que é interesse público? Ele vai do bom senso? Ou existem outros fatores? Não, ele vai do bom senso, e você tem que ver se é interesse do seu público. É o que eu expliquei. Eu, por exemplo, estou gravando uns boletins para a Rede Católica de Rádio no Vale do Paraíba. Chega uma notícia para mim de um padre preso, acusado de pedofilia. Eu vou divulgar eu vou dar essa notícia? Né? Eu não posso fazer isso. Né? Então, você tem que ver para quem que você está falando, escrevendo. É muito complicado, não posso generalizar. Isso aqui é de interesse público. Não, você tem que direcionar aquilo que é de interesse para o seu público. Mas você acha que, então, você acaba sonegando uma informação, dependendo do veículo que você está? Não, você está sonegando informação quando, na minha opinião, quando aquilo é de interesse, seria de interesse para o teu público. E você está omitindo. Mas, de uma forma geral, nesse caso, por exemplo, um padre pedófilo, mesmo para os católicos... Eu já acho que tem que divulgar, ou passar a informação, ou pelo menos passar para a chefia da rede. Interessa ou não interessa? Eu fiz a minha parte, né? Eu fiz a minha parte. Eu já, nesse aspecto, eu sou um pouco radical. Às vezes, algumas pessoas até dizem, eu tenho essa informação, mesmo que seja, mas evidentemente eu não vou divulgar diretamente e passar por cima da chefia. Não, eu falo, eu tenho essa informação para a chefia, tenho isso, tal, tá pronto, ou você quer que prepare? Aí, se a chefia, ou no caso a rede, vamos usar esse exemplo, a rede católica, eu presto serviço para essa rede católica. Se essa rede católica falar, deixa, bom, a sua parte você já fez. A minha parte eu já fiz. Então, fica a critério deles. Olha, tem notícias que você pode veicular e elas não vão dar em nada a opinião do teu público, o dia a dia do teu veículo. Vai tudo de um conjunto de informações. É apenas uma questão de curiosidade. Né? O que você não pode realmente é omitir aquelas notícias que são de interesse realmente do teu público. Né? E tomar muito cuidado, sempre com bom senso. Sempre com bom senso. Então, você determina o que é de interesse do seu público baseado em preferências que você já tem em mente de acordo com o que já foi publicado naquele veículo? Como é que funciona isso? Preferências, é a segmentação. O seu jornal, a sua rádio, o seu portal trabalha para que tipo de público? Jovem, adulto, homem, mulher, qual classe social? Então, eu não posso entrar num jornal de uma rádio popular informando que as bolsas de Tóquio subiram ou caíram. Até o público vai estar por fora de tudo. Mas eu posso dar uma notícia de economia popular para aquela dona de casa? É prestar atenção mesmo no que o teu público. Não é uma questão de preferência, é uma questão de segmentação. Nesse ponto da segmentação, usar até o exemplo dela, referente à questão da bolsa. Nesse trabalho de segmentação, uma coisa para um jornal de uma rádio popular. Vai dar informação, a bolsa despencou no mercado internacional. O pessoal jamais vai entender isso. Aí, qual é o papel da gente? Tentar traduzir isso e mostrar de que forma isso vai refletir no cotidiano desse pessoal, desse vai público. O segmento do seu público, exatamente. Né? Esse daí é o nosso papel. É o que ela falou, segmentar a informação. Hoje falamos sobre como os veículos de comunicação determinam o que vai ou não virar notícia. Contamos com a participação dos jornalistas Eric Fujita e Patrícia Pasquini.
Obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.